Boa noite, a parte do Senhor traz uma palavra de Deus para a sua vida, não só como um devocional, mas dando continuidade à mensagem sobre o tema Mulheres Forjadas. E hoje vamos falar sobre uma mulher forjada, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia de autoridade. Vamos falar sobre Débora, uma profetisa, uma juíza que Deus usou em seu tempo, cheia de autoridade, para encorajar, para direcionar, para ser ferramenta no seu tempo. Quero dizer para você que hoje vamos falar sobre Débora lá em Juízes 4, versículo 6 até o 9, e depois Juízes 5, do 6 ao 7. E vai dizer assim: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Quero dizer para você que Deus falou comigo de uma forma diferente nessa noite, e essa mensagem vai ser entregue ao seu coração também de uma forma diferente. Talvez para você não vai ser apenas mais uma mensagem, mas para você vai ser uma resposta, para você vai trazer uma clareza sobre aquilo que Deus quer sobre a sua vida. Deus quer que Débora se levantem em seu tempo difícil, para fazer aquilo que Débora fez: direcionar, julgar, alinhar com o coração de Deus. Em Juízes 5, versículo 6 e versículo 7 vai dizer assim: Nos tempos de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. E é tempo de Débora se levantarem. Deus disse para mim que uma líder com visão espiritual, ela se alegra quando Deus levanta os seus para cumprir a sua palavra, para cumprir a sua soberana vontade. Um líder, ele não olha com olhos de ciúme nem de inveja, mas ele entende que até quando a honra não é dele, a honra é daquele a quem é por direito, do Senhor, e ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Assim como um dia você e eu fomos lideradas e fomos levantadas para se tornar líder, Deus, através de você, vai convocar pessoas e vai fazer com que você as lidere, para um dia elas também virem a liderar. E vai ser através de você que elas vão ter uma referência espiritual. Vai ser através de você que elas vão ser incentivadas. Vai ser através de você que elas vão ter o seu coração inflamado em querer fazer a vontade de Deus. É através de você, da sua vida com Deus, que elas não vão retroceder. Elas vão olhar em você e ver uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que mesmo em meio às suas dificuldades não desiste, uma mulher que em meio a tantos empecilhos continua fazendo aquilo que Deus a chamou para fazer. Imagina você numa sociedade totalmente patriarcal, onde os homens dominam tudo, ser levantada, ou melhor, você se levantar para julgar um povo que está disperso. Um povo a qual atrai a ira de Deus por conta da sua muita idolatria, por conta da sua muita desobediência. Você se levanta para alinhar um povo que está desalinhado. Um povo que já não sabe mais o que é viver a palavra de Deus. E aí você se levanta como uma mulher cheia do Espírito Santo para alinhar esse povo à vontade soberana de Deus, para trazer o povo à essência da obediência, à essência da batalha. E aí você convoca, através do Espírito Santo, você tem a mensagem de convocar. E aí você convoca, como Baraque foi convocado. Baraque foi convocado e disse: olha só, eu vou, mas se você for comigo. E aí, você como líder, você vai ou você fica? Meu marido costuma dizer que o líder, ele no exército, capitão, comandante, ele é o espelho dos seus liderados. E é assim que eu costumo ver essas questões militares. Às vezes, nós achamos que não somos nada. Nos sentimos incapazes, nos achamos tão pequenas,
e não percebemos a referência que somos e o quanto estamos sendo observados por aquele que nos rodeiam a ponto de escutar: se você não for comigo, eu não irei. Existe um contexto cultural, histórico, para Baraque ter falado isso para Débora. Era que naquele tempo, os profetas, eles tinham um duplo papel, uma dupla funcionalidade, que era ser profeta e que era direcionar o povo no momento da batalha, inflamar os guerreiros para a batalha, prometendo a sua presença para que eles saibam exatamente o momento de agir, para que eles estejam ali tendo uma referência à presença de Deus no meio deles, fazendo com que eles estejam alinhados, com sangue nos olhos, para vencer a batalha. E por isso Baraque colocou essa circunstância para Deus. Ele entendia que mesmo ele sendo convocado por uma mulher que julgava o povo, por uma mulher tão importante naquela época, por uma mulher que estava ali falando da vontade de Deus, ele não estava agindo só, como muitos vão dizer por aí, como um incrédulo. Porque Baraque não teve fé. Se ele não fosse um homem de fé, ele não estaria registrado o seu nome lá em Hebreus, nos pais da fé. Ele não teria seu nome lá. Muito pelo contrário, ele, como um líder, deu honra a outro líder, dizendo para ele assim: olha só, eu estou sendo convocado, mas eu também preciso de você. Eu preciso de você porque um líder se junta a outro líder para trazer glória ao nome do Senhor. E já que você está me convocando com base naquilo que Deus me disse, então eu preciso de você para poder me direcionar no momento certo de atacar. Deus não perde tempo, Deus usa de estratégia. E assim Débora, entendendo tudo isso, foi. Ela não foi para tirar o lugar do guerreiro Baraque. Ela não foi para guerrear, mas ela entendia o seu lugar, ela entendia que ela era uma referência, ela entendia que ela estava ali para incentivar. Ela sabia que a presença dela ali faria com que os combatentes, os guerreiros, fossem para cima com tudo. E que Deus, dando a estratégia, a vitória seria do povo de Deus. A Septuaginta, na história, vai dizer que Baraque não falou só apenas: eu não irei se você não for comigo. Mas vai dizer que Baraque acrescenta a seguinte frase, a sua resposta: eu não irei, porque eu não sei o dia em que o Senhor fará o anjo triunfar comigo. E por isso, no versículo 14 de Juízes 4, ela vai dizer assim: então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Ela mais uma vez estava incentivando, ela mais uma vez estava trazendo direção. Ela mais uma vez estava não entregando só uma profecia, mas estava dando para ele a certeza de que ele poderia ir sem medo, porque Deus estava garantindo a vitória. E eu quero dizer para você que Deus está fazendo com que você tenha ânimo nessa noite para tomar a sua posição de líder, porque é você mesmo que Ele tem chamado. É você mesmo que Ele tem chamado para direcionar, para ser referência à presença dEle, alinhar o povo, colocar segundo o seu coração, aqueles que estavam dispersos, aqueles que estavam desalinhados, você trazer união, você colocar na direção certa, é através da sua vida. Aqui Débora, ela sabia que Baraque não teria a honra e a glória da investida, do empreendimento da guerra nesse momento, porque ele colocou uma circunstância por medo e incerteza, porém Deus estava levantando outro. E naturalmente, quando nós temos medo e incerteza, você pode ter certeza, Deus compreende. Deus compreende, porque nós somos seres humanos. Ainda que nós sabemos que nós vivemos pela fé, colocando o pé em Deus, colocando o chão, o Senhor compreende. Porque aqui o exército do rei Jabim, de Cícera, era muito poderoso. Era muito poderoso, eram 900 carros de ferro. Aquela era uma tecnologia fora de qualquer expectativa mundana naquele tempo. Era fora de série a questão que esse povo oprimia e trazia medo, dúvida, incerteza para aquele povo. O povo de Deus estava sendo oprimido em todas as suas áreas econômicas, sociais. Porque o rei Jabim trazia terror com Cícera, com seus carros de ferro. Com seus carros de ferro, eram 900 carros de ferro. Homens o tempo todo aterrorizando. Homens o tempo todo colocando medo. Homens o tempo todo fazendo com que essas pessoas, esse povo de Deus se sentisse inferior. E por consequência disso, o povo idólatra estava adentrando as culturas. A cultura dos cananeus. Por consequência disso, estava traindo cada vez mais fúria. Estava trazendo cada vez mais a ira de Deus para o povo do Senhor.
E aí todas essas coisas estavam acontecendo. E eu vim aqui dizer para você, é assim que o diabo faz conosco. É assim que o inimigo age na nossa vida. Nos fazendo nos sentir inferiores, incapazes, nos oprimindo, nos colocando medo para nós não vermos o quão valiosos nós somos e o chamado a qual Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Então eu te digo nessa noite, se levante como Débora. Ainda que as consequências, as impossibilidades digam para você, fique no seu lugar, seja mais uma, Débora se levantou. Há duas versões dessa passagem de Débora, da história dela, porque uma é literal, que é o capítulo 4 de Juízes, e assim o 5 é poético. O 5, para você entender o 4, você tem que ir para o 5, por isso que eu citei aqui, para que você entenda como estava sendo difícil aquele povo naquela época. É assim o versículo 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, no dia de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. 7. Ficaram desertas as aldeias de Israel e ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Quero dizer para você, de diversas maneiras o povo estava sendo oprimido, de diversas vezes o povo estava sofrendo. E vai dizer esses versículos que cessaram as caravanas, que os viajantes estavam tomando caminhos tortuosos, simplesmente devido à presença dos inimigos nas rotas principais, nas estradas comerciais. Não tinha mais viajante, não tinha mais comerciante, não existia mais um passeio natural entre as famílias na cidade, não existia mais o turismo. Por quê? Porque o povo estava sendo tão assolado, que a maldade estava tanta, que a incerteza e o medo tomou conta. A opressão era muita, a ponto de ninguém querer adentrar nem mesmo nas estradas. O povo poderia ser roubado, o povo poderia ser atacado e até morto pelos povos que oprimiam esse povo israelita nesse tempo. E de Cícera, a sua opressão estava maltratando em todas as áreas o povo de Israel. E isso estava trazendo a incerteza, o medo. Então, eu quero dizer para você que é assim que o inimigo age na nossa vida. E Deus está levantando eu e você, como vai dizer no versículo 7. E levantei-me como mãe em Israel. Deus está te levantando. É a você mesmo que Deus está te levantando. Deus está falando assim para você, até quando você vai ficar omissa a tudo que está acontecendo na sua igreja? Até quando você vai ficar omissa a tudo que está acontecendo no seu trabalho? Até quando você vai ficar prostrada, você vai ficar paralisada, você vai continuar no mesmo lugar vendo tudo acontecer e não se levantar? Porque aqui, nos tempos de Sangar, era antes de Débora. Já estava acontecendo esses maus tratos ao povo de Israel, já estava acontecendo a opressão, já estava acontecendo esse domínio do governo cananeu para com Israel. E se você está sendo oprimida, Tá no meio de um povo que tá totalmente fora do querer de Deus e tá se fazendo de cega e tá fingindo que nada tá acontecendo, tá na hora de você se levantar, porque quando você se levantar como Débora, aí o povo vai voltar a ser direcionado por Deus, porque você é referência, porque você é a presença que eles precisam para ter o coração alinhado ao querer de Deus. É através da sua liderança. É através da sua liderança que vê o outro não como uma ameaça, mas vê o outro como uma providência divina. Que vê Baraque como uma ferramenta. Que vê Jael como uma ferramenta. Que se alegra quando Deus levanta outros líderes. Outros possíveis líderes. Que não vê, que não tem essa questão de querer a glória para si, mas quer a glória para Deus. Porque aqui não foi Baraque que ganhou a guerra. Não foi Jael que ganhou a guerra. Não foi Débora que ganhou a guerra. Quem ganhou a guerra foi Deus. Foi Deus que mandou a tempestade, que fez os carros de ferro atolarem na lama para que o exército fosse dispersado e Baraque aniquilasse todos e Cícera corresse, descesse do seu carro de ferro e corresse. E achasse que Jael seria um bom lugar para se esconder. A tenda de Jael fosse um bom lugar para se esconder. E aprove ao Senhor fazer com que aquela mulher de ousadia entendesse que ela era a ferramenta de Deus naquele tempo para trazer a vitória para o povo de Israel. E assim aconteceu. Débora não viu Jael como uma ameaça, mas deu a honra à mulher que fez cumprir aquilo que Deus predisse através da vida dela. A palavra de Deus vai nos dizer que era uma desonra, era vergonhoso morrer pelas mãos de uma mulher. E a vergonha que veio para Cícera, não veio para Baraque. Porque quando ele disse para Débora ir com ele, Débora disse para ele, olha, a consequência vai ser essa. Deus vai dar honra para uma mulher. De repente ele estava achando que seria ela. Mas Deus levanta outra. E é assim na minha, na sua vida.
De repente é você que Deus está levantando e você não está entendendo. O porquê que Deus está fazendo você ficar tão inconformado com certas coisas na sua igreja. O porquê que Deus está fazendo você ficar tão inconformado com as coisas que estão acontecendo na sua família, na opressão, nas investidas do inimigo contra a sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Deus falou uma vez para mim: toda vez que você se inconformar com alguma coisa, toma para si e assume a responsabilidade e se levante, porque é você que eu tenho chamado. Então eu digo hoje para você: seja inconformada. E quando você se inconformar, toma para si a responsabilidade, como Débora tomou a responsabilidade para ela. Ela não tomou o lugar do guerreiro, mas ela esteve do lado do guerreiro. Ela não teve Jael como uma ameaça, mas ela se alegrou com Jael. Ela deu honra a Jael. Uma líder com visão, uma mulher forjada, que é chamada por Deus para liderar. Ela tem uma visão de providência de Deus quando Deus levanta outra mulher para cumprir a sua vontade. Ela vê o outro a qual Deus levantou como providência, como ferramenta. Ela incentiva, ela é referência, ela julga, ela direciona, ela traz alinhamento. Débora é uma mulher que foi uma líder exemplar, uma líder segundo o coração de Deus, que entendia o seu lugar e que não via ferramentas levantadas por Deus como uma ameaça, que ela entendia o seu lugar. E às vezes está faltando você ter o entendimento correto daquilo que Deus está mandando você fazer. É tempo de se levantar, Débora. É com você mesmo que eu estou falando, mulher. É tempo de se levantar para trazer vitória ao povo de Deus, para trazer vitória àqueles que estão sendo oprimidos, para trazer glória e honra ao nome do Senhor. Não é nada sobre você, não é nada sobre a sua igreja, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele, porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Quero dizer para você, em Números 23:19 vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso Ele falaria e não cumpriria? E caso Ele falando não confirmaria? Agindo Deus, quem impedirá? Através da convocação de Deus na sua vida como líder, através do inconformismo que Deus tem colocado no seu coração sobre tudo que tem acontecido ao seu redor, você vai continuar se omitindo ou você vai se levantar? É hora de se levantar, Débora, porque o Senhor tem te chamado para uma grande responsabilidade: direcionar, profetizar, convocar, ser referência. É hora de colocar em prática o que Deus tem te ensinado como aluna e se levantar como uma grande líder. É com você que Deus está falando. Se você chegou até aqui nesse vídeo e se Deus falou contigo, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, compartilha essa live, esse vídeo com alguém. Fala aqui se Deus falou contigo. Temos um grupo chamado Mulheres Forjadas, e se você quiser participar, é só deixar aqui que eu deixo o link para você. Amanhã voltamos com mais uma mensagem sobre Mulheres Forjadas. Deus te chamou para ser uma grande líder. Você é uma mulher forjada como Débora, que tem uma visão de liderança e que se une a outros líderes, vendo no outro a ferramenta que Deus vai usar para impactar essa geração. Você é uma mulher forjada. Espero por você. A paz.